Boa tarde, meninos. Boa tarde, meninas. Tudo bem com vocês? Bom, vamos iniciar mais uma aulinha aqui de física. Espero que esteja ajudando vocês. Nós já falamos da Lei Zero da termodinâmica e da primeira lei da termodinâmica. E já fizemos alguns exercícios também. Bom, agora nós vamos falar da segunda lei da termodinâmica e das máquinas térmicas. Bom, máquinas térmicas. O que é uma máquina térmica? São dispositivos usados para converter energia térmica em energia mecânica. Ou seja, nós temos aqui uma fonte de energia com uma temperatura TA. Essa fonte de energia vai ser usada para uma parte converter em trabalho e uma parte vai ser jogada fora, não vai ser aproveitada. Essa temperatura aqui é maior do que a da TB, TA maior que TB. Ou seja, a quantidade de calor que chega na máquina, o QA, geralmente é obtido o quê? Pela combustão do carvão, óleo, madeira ou fissão nuclear. Aí, pela conservação da energia, o que é que nós temos? Que o trabalho aqui, olha, realizado pela máquina térmica, que a setinha está saindo, entendeu? Vai ser o calor, a energia recebida, o QA, menos o que foi rejeitado, o que foi para a fonte fria, o que não foi aproveitado. E o rendimento dessa máquina térmica? O rendimento, pensa o seguinte, uma máquina recebeu uma quantidade de energia e um pouco dessa energia, que é o QA, né, foi convertida em trabalho. Então, o trabalho dividido pela energia absorvida, né, para realizar esse trabalho, vai ser o rendimento dessa máquina. Sendo que o trabalho é o módulo da energia QA menos o módulo da energia QB, nós temos então que o rendimento, né, esse eta aqui, é 1 menos QB menos QA. Observe que se nada fosse desperdiçado, se nada fosse jogado fora, QB seria zero. Nós teríamos QA dividido por QA, que daria uma eficiência, um rendimento, né? Um rendimento igual a 1. Ou seja, 100% da energia seria aproveitada e transformada em trabalho. Mas isso não ocorre, tá certo? Não existe uma máquina que consiga ter um rendimento de 100%. Dessa impossibilidade, né, surgiu o primeiro enunciado da segunda lei da termodinâmica, relacionada às máquinas térmicas. É impossível construir uma máquina que, operando em transformações cíclicas, tenha como único efeito transformar completamente em trabalho a energia térmica recebida de uma fonte quente. E Claus, a partir dessa observação, ele escreveu uma outra coisa. É impossível uma máquina, sem a ajuda de um agente externo, conduzir calor de um sistema para outro que esteja a uma temperatura maior. Ou seja, o calor não flui naturalmente, né? Ele flui naturalmente da quente para o frio. Agora, do frio para o quente, não flui naturalmente. Então, para que isso ocorra, há necessidade de realizar trabalho para retirar da fonte fria calor. Isso aqui, olha, está relacionado com o ar-condicionado, com a geladeira. Ou seja, nós temos aqui, olha, pensa numa máquina frigorífica ou um ar-condicionado. Nós temos aqui, dentro do frigorífico, que tem uma temperatura TA, é preciso realizar um trabalho para retirar calor dessa fonte fria e jogá-la para a fonte quente. Ou seja, TA menor que TB, ou seja, o calor da fonte quente, a energia aqui que está fluindo para a fonte quente, vai ser o QA mais o trabalho. Observe o sentido das setinhas. Aqui, olha, está sendo realizado trabalho para tirar energia já desse ambiente frio. Aqui
nós temos uma setinha que o calor do trabalho está saindo, ou seja, essa fonte de calor que está sendo usada para realizar trabalho. Realizar um trabalho útil. Na outra, tem que se realizar trabalho para resfriar o ambiente. Bom, diante disso, nós temos aqui um ciclo que é muito conhecido, que é o ciclo de Carnot. Esse ciclo de Carnot é uma máquina térmica ideal de Carnot. Por quê? Porque ela tem um rendimento que não é 100%, mas é maior do que o rendimento das máquinas reais, tá certo? Ele consiste em quê? No diagrama pressão e volume, nós temos aqui um ciclo fechado, né? Do ponto A para o ponto B, nós temos uma variação de temperatura, porém é adiabático, não há troca de calor. Do B para o C, nós temos uma isoterma, né? Onde a temperatura mantém-se constante e o calor flui de fora, de dentro para fora, né? Jogado fora aqui. E nós temos de C para D, onde nós temos uma outra diabática, onde não há troca de calor, nem calor entra, nem calor sai, mas nós temos um aumento de temperatura. E de D para A, para fecharmos aqui o ciclo, nós temos novamente uma isoterma, uma temperatura fixa, TA, onde o calor é recebido nesse sistema. Aqui dentro, nós já vimos lá em diagramas termodinâmicos que a área dentro desse ciclo fechado é o trabalho. Então, no ciclo de Carnot, nós temos aqui que módulo de QA dividido por TA é igual ao módulo de QB dividido por TB. Por que eu inverti isso aqui? Porque o calor sobre a temperatura é o que nós vamos chamar lá na frente de entropia, quando as temperaturas permanecem próximas à constante. Então, daqui, olha, quando a gente soma as entropias totais, né, de A e B, nós vamos ter um ΔS, essa é a entropia que nós vamos ver, igual a zero. Nessa relação, né, voltando aqui o que está escrito, eu tenho que QA sobre QB é igual a TA sobre TB. Substituindo nessa equação do rendimento de uma máquina, nós vamos obter o rendimento em função das temperaturas. Aqui nós temos o rendimento em função dos calores. Aqui, usando essa relação aqui, que veio lá da entropia, que nós vamos ver, nós conseguimos colocar o rendimento em função das temperaturas. Observe que só vai ser N igual a 1 se TB for igual a T1, a TA. Aí, ou, não, isso aqui vai ser zero, né? Se TB for igual a TA, o rendimento é zero. Agora, só vai ser rendimento 100% se TA for zero. Só que essas temperaturas são todas em Kelvin. E a gente não consegue chegar a 0 graus. A 0 graus não, a 0 TA igual a 0 Kelvin. A gente não consegue chegar a temperatura igual a zero. Então, isso aqui, olha, nunca vai acontecer de ser eta igual a 1. Nós temos dois tipos de transformações, as reversíveis, que são o quê? Um sistema, ele sai do estado inicial, vai para o estado final, e ele volta para o estado inicial exatamente da mesma forma, sem uma interferência externa.
Seria como nós quebrarmos uma xícara e depois a xícara aparecer igual era anteriormente, sem que haja nenhuma interferência externa. E nós temos as transformações irreversíveis, que não voltam ao estado inicial. Os processos reversíveis, eles são idealizações teóricas, né? No mundo real, os processos são irreversíveis. Então, se um processo irreversível ocorre em um sistema fechado, a entropia do sistema sempre aumenta. Mas o que é entropia? Entropia seria a medida da desordem do sistema, onde nós podemos falar que ela não obedece a nenhuma lei de conservação, porque se nós pensarmos em um sistema fechado, nós temos a conservação da energia total ali, mas nesse sistema fechado a entropia não vai se conservar, então ela não é uma lei de conservação. A variação da entropia às vezes é chamada de seta do tempo. Por quê? Porque se um evento ocorre, ele ocorre em um sentido positivo do tempo. Se nós pensarmos no sentido negativo do tempo, corresponderia ao processo da gente ver a xícara no estado que era antes. Isso resultaria numa diminuição da entropia. Ou seja, a variação da entropia negativa indica que o evento nunca vai ocorrer. Se você estiver calculando a variação da entropia num sistema fechado e der um valor negativo, você pode afirmar que aquele evento nunca vai ocorrer. Segundo a lei da termodinâmica, diz que a variação da entropia é sempre maior ou igual a zero. Ela nunca vai diminuir. Num sistema fechado, a entropia do sistema aumenta para processos irreversíveis e permanece constante para reversíveis. Então, processos reversíveis, nós temos ΔS igual a zero e irreversíveis, ΔS maior que zero, onde S é a nossa entropia. Então, como eu falei, no mundo real, todos os processos são irreversíveis em maior ou menor escala. Isso é devido ao atrito, à turbulência, etc. Ou seja, de modo que a entropia de um sistema real e fechado, submetido a processos reais, sempre vai aumentar. Agora, como calcular a entropia? Uma das maneiras, uma forma, é se nós calcularmos a variação da entropia de um sistema em termos da temperatura do sistema e da energia que o sistema ganha ou perde em forma de calor. Ou seja, entropia final menos entropia inicial é igual a integral de dQ sobre T. Não se preocupem com esse símbolo de integral, nem com esse diferencial de calor. Isso aqui eu quis só colocar para vocês terem uma ideia geral, tá certo? Isso aqui não está dentro do nosso contexto do ensino médio. Como a entropia ela é função do estado, depende só do estado inicial e do estado final, como a pressão, o volume e a temperatura, existe uma forma de nós chegarmos para calcularmos a entropia de tal maneira que a gente use os volumes finais, iniciais, temperatura final e temperatura inicial, que também não está dentro do nosso contexto de ensino aqui, ok? Por quê? Porque isso aqui é o logaritmo neperiano, vocês não estudaram ainda, então não tem como nós tratarmos disso. Então, o que nós vamos usar mesmo é essa última expressão aqui, onde essa última expressão aqui, essa variação de entropia, é o calor sobre a temperatura. Mas quando que a gente pode usar isso? A gente pode usar quando essa temperatura aqui é pequena durante o processo inicial até o final. Do estado inicial até o estado final. Se essa variação de temperatura for pequena comparada à temperatura inicial e final, a gente pode usar essa aproximação para calcularmos a entropia. Outra forma de calcularmos a entropia é contando as diferentes formas de distribuir os átomos ou moléculas que compõem o sistema. Só que isso aí envolveria mecânica estatística, probabilidades, que está fora do nosso nível, tá certo? De estudo.
Bom, espero que tenha ajudado vocês. Eu acho que eu vou esclarecer melhor no próximo vídeo. Vou dar mais um esclarecimento quando nós fizermos agora os exercícios, tá bom? Um grande beijo e fiquem com Deus.